Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos trazer um estudo sobre os salmos messiânicos, que é um tema muito importante dos livros poéticos. Eu vou dedicar esse vídeo somente a esse assunto, porque eu quero trazer bastante coisa, bastante detalhe de algumas pesquisas que eu fiz aqui na Palavra de Deus, em vários versículos. E por que são chamados salmos messiânicos? Porque falam a respeito do Messias, do ungido de Deus, né? A palavra ungido, a palavra Messias, a palavra Cristo, elas têm a mesma origem, né? Que é o ungido de Deus, o Messias que viria. E a gente sabe que os judeus, eles esperavam a vinda do Messias, do rei prometido, desde a época de Moisés, quando Moisés disse que futuramente se levantaria um profeta como eu, e a ele vocês deverão ouvir, deverão seguir. Então, os judeus, eles sempre guardaram no coração essa esperança, essa promessa que futuramente o Messias viria, o ungido viria. E quando chegou na época do rei Davi, essa promessa se tornou mais forte ainda, se tornou mais concreta ainda. Porque Davi, ele figurava esse tipo de Messias, esse tipo de rei que iria conquistar, que iria dominar e fazer de Israel uma nação forte, uma nação poderosa. Na época do rei Davi, Israel gozou de prosperidade, de paz, de domínio, era uma grande potência. Os outros países temiam Israel, os vizinhos, eles temiam Israel. Israel viveu a era messiânica na época de Davi de uma forma bem real. Mas a gente sabe que o reino do Messias, o reinado do Messias, vai ser superior a esse reinado que foi na época do rei Davi. Mesmo porque o rei Davi, ele cometeu muitas falhas, ele cometeu muitos erros, ele cometeu muitos pecados com relação a Batseba, com relação ao censo. A família de Davi tinha vários problemas sérios, os filhos de Davi tinham problemas sérios de conduta. Inclusive teve aquele caso lá de Aminon com a sua irmã Tamar, aquele incesto, aquele estupro. Então, não era o reino messiânico prometido por Moisés. Apesar que os judeus, eles viveram uma época próspera, uma época abençoada durante o reinado de Davi, o reinado do Messias vai ser superior, porque a base do reinado do Messias, a base do reinado do ungido que estaria para vir, seria firmada em justiça e em verdade, sem pecado, sem nada de errado. Se será firmada em justiça, então não haverá pecado. E isso não aconteceu na época do rei Davi. Apesar de todos os benefícios que o povo teve, ainda havia a promessa da vinda de um Messias, de um ungido. A palavra ungido, que é mais comum entre os judeus, ainda havia a expectativa da vinda de um ungido. E essa expectativa ela foi aumentando cada vez mais depois que Israel passou por vários cativeiros, depois que Israel começou a sofrer nas mãos dos seus inimigos. Então, essa esperança da vinda de um Messias Salvador, de um rei, de um ungido, ela começou a ficar cada vez mais forte, porque os judeus estavam passando por problemas, por dificuldades, principalmente na época do cativeiro babilônico, quando os judeus eles foram levados cativos para para Babilônia, essa esperança da vinda de um Salvador, da vinda de um Messias, começou a se tornar mais forte, porque eles estavam numa terra estrangeira, eles estavam passando ali por dificuldades. Imagina, Israel que um dia no passado havia sido uma grande nação,
temida, feliz, agora estava ali se vendo diante de humilhação, estavam sendo subjugados por várias outras nações. Então, esse desejo da vinda de um Messias, da vinda de um Salvador, se tornava cada vez mais fortes. E hoje também, em vários países, em vários governos, em vários reinos, as pessoas sempre esperam que venha um líder que resolva os problemas, que resolva todas as situações, que traga paz, que traga justiça, que traga harmonia, que traga prosperidade. Todas as nações, as pessoas quando vão votar, elas sempre esperam que elas votem numa pessoa e essa pessoa venha resolver os problemas da nação. As pessoas esperam, de certa forma, um Messias, um Salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas. Isso aí está na concepção de todas as pessoas, mas as pessoas muitas vezes elas focam a sua esperança em homens, em pessoas sujeitas a falhas, a erros. Então o maior problema do homem hoje é esse, é achar que o homem ele pode resolver os problemas, pode resolver as situações, mas não pode, porque o homem é falho. Na verdade, o Messias, o Salvador, ele não é humano. O Messias, o Salvador, ele é divino. Quando as pessoas tomarem consciência disto, então elas vão colocar o foco no lugar certo, na pessoa certa. Inclusive os judeus, quando eles falam a respeito de Messias, a respeito de ungido, eles não encaram como se este homem ele seja divino, ele seja um Deus. Eles acreditam que o Messias, inclusive até hoje os judeus eles estão esperando o Messias, eles acreditam que o Messias vai ser um governante, como foi o rei Davi, vai ser um rei, como foi o rei Davi, que vai subjugar todas as outras nações através da força, como o rei Davi fez, abençoado por Deus, e vai colocar Israel de novo como grande potência. Eles não imaginam, eles não pensam que o Messias é alguém divino, é alguém superior, como a igreja acredita, como nós cristãos acreditamos que o nosso Messias, ele é Deus, o nosso Messias, ele é superior e é o único que pode resolver todas as questões. E a gente vai falar sobre alguns salmos messiânicos, que é um tema muito importante do Velho Testamento, é conhecer acerca dos salmos messiânicos e mostrar que Deus ele já tinha planejado isso há muito tempo atrás. A vinda do Salvador, a vinda do Messias, não era um plano de última hora que Deus formulou depois que o homem se desviou, depois que o homem pecou. A gente sabe que Deus ele não é pego de surpresa. Deus sempre tem um plano já para todas as coisas. Então, quando Deus planejou a vinda do Messias, não foi algo de última hora, não foi o plano B, não deu certo na criação com Adão, não funcionou ali, então vamos para o plano B. Não, Deus sempre tem um plano certo. Os planos de Deus, a palavra de Deus diz isso. Os planos de Deus não são frustrados. Então Deus já tinha planejado o Salvador. Desde quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, Deus já tinha traçado um plano de alguém vir futuramente e resgatar e restaurar e redimir todas as coisas. O Redentor, né, o resgatador, que a gente já estudou já sobre isso, aquele que paga uma dívida, né, aquele que resgata aquilo que foi perdido, que paga uma dívida para conquistar de volta, esse é o resgatador. E Jesus, ele é esse resgatador, ele é esse Messias, que já foi prometido por Deus, que já foi planejado por Deus. E o primeiro salmo que a gente vai falar, que é nesse assunto sobre os salmos messiânicos, é o Salmo 2. E o Salmo 2, ele fala muito sobre a vinda desse Messias, desse ungido. Vamos usar a palavra ungido, porque é exatamente assim que os judeus chamam
esse Salvador. A palavra Messias, ela foi colocada posteriormente, assim como a palavra Cristo também, que é uma palavra grega, mas a palavra original mesmo é a palavra ungido. E Jesus, através do Salmo 2, a gente tem entendimento que os judeus eles já esperavam a vinda de um Messias. Eles já esperavam a vinda de um ungido. Como o rei Davi também. O rei Davi foi ungido pelo rei Samuel, pelo profeta Samuel. O rei Davi também era ungido de Deus. O rei Saul também era ungido de Deus, porque foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei. O que é ungido? É aquele que recebe uma unção. Recebe uma unção para ser capacitado para alguma coisa que ele vai fazer, para alguma coisa que ele vai realizar. Então a unção é exatamente isso, é a capacitação que Deus dá para a pessoa ensinar, para a pessoa pregar, para a pessoa fazer algo para a obra de Deus, para o reino de Deus. Porque se nós não formos ungidos, se nós não recebermos a unção do Espírito Santo, nós não temos condição de agradar a Deus, de realizar as obras de Deus. E o Salmo 2, na minha versão, que é a Bíblia de Jerusalém, se você quiser, você pode ler na sua versão aí, acompanhe os textos, porque algumas versões mudam um pouco, mas o foco é o mesmo. Eu vou trazer então aqui a minha versão, que diz o seguinte: o drama messiânico. Porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam o Senhor e o seu Messias. Na minha versão está e o seu Messias, mas em outras versões está e o seu ungido. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. Então repara que o salmista do Salmo 2, que a gente não sabe quem é, provavelmente seja o rei Davi, mas a gente não tem certeza, que é um escritor anônimo, ele está dizendo o seguinte, que as nações elas vão se reunir para se levantar contra Deus e contra o Messias. Claro que ninguém pode se levantar contra Deus diretamente, contra o Messias, contra Jesus, porque Deus é poderoso, não tem condições, seria uma briga, uma luta desigual, não teria a menor chance. Mas por que o salmista está falando que esses reis vão se levantar contra Deus e o Messias? Porque toda vez que alguém se levanta contra o povo de Deus, em perseguição, está se levantando contra o próprio Deus. O que Jesus falou para Saulo, quando Saulo estava ali no caminho para Damasco? Quando Saulo teve aquela visão de Jesus, Saulo estava perseguindo a igreja, Saulo estava assolando a igreja, Saulo prendia os cristãos e consentia na morte deles. Quando Jesus aparece para Saulo, Jesus fala o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então quer dizer, toda vez que alguém persegue um cristão, toda vez que alguém persegue um servo de Deus, está perseguindo o próprio Deus, está perseguindo o próprio Cristo, porque a igreja pertence a Jesus. E a gente sabe que isso vai acontecer também futuramente. Futuramente vai se levantar aí um governo que vai perseguir a igreja ferozmente, que vai perseguir os cristãos ferozmente. Então o salmista, ele já estava vendo isso. O salmista, ele recebeu a revelação que vai chegar um tempo em que os cristãos serão perseguidos, os servos de Deus serão perseguidos. Isso já aconteceu também na época do Império Romano, acontece também em vários países hoje, em vários países onde cristãos são perseguidos, mas a maior perseguição, o auge dessa perseguição vai acontecer quando o anticristo se levantar, quando a besta se levantar, que ela vai perseguir os cristãos. E a gente vê isso, a gente tem esse entendimento quando a gente lê o livro de Apocalipse. Apocalipse fala claramente sobre essa perseguição. E eu quero ler para vocês aqui o que diz lá em Apocalipse, capítulo 19,
olha que o Salmo 2, se ele foi de Davi, se foi o rei Davi que escreveu o Salmo 2, ele foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer. Então, há 3000 anos atrás, foi escrito esse Salmo 2. E foi revelado a este homem que haveria essa grande perseguição que eu quero ler com vocês, que está escrito lá em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 19. Capítulo 19. Eu vou ler aqui a minha versão, capítulo 19. Eu só vou ler uma parte, porque o capítulo 19 todo fala sobre este assunto. Eu vou ler capítulo 19, versículo 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. No versículo 14, no versículo 15 do capítulo 19, está dizendo o seguinte, versículo 15, da sua boca, está falando sobre o cavaleiro sentado no cavalo branco, da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, no livro do Apocalipse está falando a respeito de Cristo como ele sendo aquele que vai vencer o falso profeta, que vai vencer a besta, mas repara que vai se levantar um grande exército nessa época para perseguir a igreja, para perseguir os cristãos. E o próprio Senhor, ele vai se levantar e ele vai livrar. E o salmista do Salmo 2, ele já estava vendo esse combate, essa guerra, né, que é uma guerra escatológica. Por que é escatológica? Porque ainda vai acontecer, né, é futuro. E também fala o seguinte, do Salmo 2, continuando aqui, que habita nos céus ri. Olha só, as pessoas, esse inimigo ele vai se levantar, mas aquele que habita no céu ri. O Senhor se diverte à custa deles e depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Então repara que a primeira fala que a gente tem no Salmo 2 é a fala daqueles que são contrários a Deus, né? Aqueles que são que não creem em Deus, que zombam de Deus, melhor, né? No versículo 3. Versículo 3 é a fala daqueles que são rebeldes a Deus. Que eles falam o seguinte: rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. Ou seja, querendo como que se libertar de Deus, né? Na verdade, eles estavam presos por causa dos seus próprios pecados, presos em correntes de pecado, mas eles estavam querendo se libertar de Deus, os rebeldes falando. E aí no versículo 6 é a fala de Deus. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Está falando do rei. Sião, né, que lembra Jerusalém, a cidade do grande rei que foi fundada pelo rei Davi, né, a cidade de Jerusalém, cidade da paz, de onde virá o rei, de onde virá esse Messias. Depois vem a fala do Messias. O Messias também tem a fala aqui ungido, no versículo 7. Publicarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então repare que o Messias aqui está dizendo que ele é que vai anunciar a palavra de Deus. Ele é que vai anunciar, porque ele foi separado, ele é filho, né? Ele é filho, ele mesmo diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa geração, né? Porque Jesus ele não tem um princípio, né? Jesus ele não tem um princípio. A geração de Cristo é eterna. Então, esta geração que ele está falando aqui é a geração desde a eternidade. Jesus, ele é gerado por Deus desde a eternidade. Não tem princípio e não tem fim. E o Salmo 2 já revela isso para a gente.
E aí continua, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Agora repara o versículo 9 que diz, tu as quebrarás com um cetro de ferro, com um vaso de oleiro as despedaçarás. É o que está dizendo Salmo 2, verso 9, que foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer. E o que a gente leu lá no livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Ele é quem apacentará com um cetro de ferro. A mesma coisa que a gente leu no Salmo 2. Ele apacentará com um cetro de ferro. É ele quem pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o Salmo 2, verso 6 fala, fui eu que consagrei o meu rei. Então Jesus, ele já recebe, o Messias, né? Ele já recebe o título de rei do próprio Deus, desde a eternidade. E o Salmo 2 diz que ele vai governar com cetro de ferro, né? Ou seja, ele vai governar, ele não vai tolerar injustiça, né? Ele vai despedaçar aqueles que praticam injustiça. Isso já foi profetizado no Salmo 2, 1000 anos antes, 2000 anos antes, 3000 anos atrás, né? 3000 anos atrás, 1000 anos antes de João receber a revelação do Apocalipse, o Salmo 2 já estava se referindo ao governo, ao rei que viria, ao rei Messias. Também fala sobre a promessa do Messias. Apocalipse 2 também confirma esse versículo 6, antes de falar das outras promessas. O capítulo 6, o capítulo 2 de Apocalipse também confirma esse governo do Messias. Capítulo 2, versículo 26, abre aí na sua Bíblia, acompanhe comigo, capítulo 2, olha só a promessa que Jesus ele faz para a igreja agora, para a igreja. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Versículo 27. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila ou os vasos de barro. De novo, o termo cetro de ferro, que aparece no Salmo 2, aparece em Apocalipse capítulo 19 e aparece em Apocalipse capítulo 2. Então repara como a palavra de Deus ela é a revelação da verdade. Né? Quando a gente faz um estudo da palavra de Deus, pegando o Velho Testamento, a gente vê que o Novo Testamento nada mais é que o cumprimento do Velho Testamento, que já havia sido revelado a esse salmista como seria o governo do Messias. E também a gente tem essa promessa acerca do Messias, do rei que viria, né, que Deus prometeu a Davi. Acompanhe na sua Bíblia depois aí, em Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, quando Davi ele fica com ele sente aquele desejo de edificar uma casa para Deus, né? Davi estava ali já havia conquistado diversas vitórias, né? O rei Davi já estava gozando de uma grande prosperidade, já habitava numa casa, num palácio real, mas a arca de Deus estava numa tenda. E aí Davi ele se incomodou com aquilo. Como pode eu morar numa casa de cedros enquanto que a arca de Deus está numa tenda? E aí Davi ele sente desejo de construir para Deus um templo. E aí Deus vira para Davi, usando o profeta Natã, Deus fala o seguinte para Davi: você quer construir para mim uma casa, Davi? Na verdade, quem vai edificar uma casa para você sou eu. Deus falando para Davi: eu vou edificar para você uma casa não feita por mãos humanas. Na verdade, Deus não estava dizendo estritamente para Davi, para a pessoa de Davi, mas estava se referindo à descendência de Davi. Estava se referindo aos descendentes de Davi. E mais explicitamente ainda, ao descendente de Davi, que é Cristo,
que é Jesus na carne, porque Jesus ele é descendente de Davi na carne. E esta promessa que Deus fez a Davi de ele construir um templo, Deus estava se referindo à igreja, estava se referindo a nós, que somos um templo não feitos por mãos humanas. Foi Deus que nos fez. Então nós que somos a igreja, somos este templo que Deus prometeu que iria construir a Davi. A pessoa de Davi simbolizando ali Cristo. Então este templo, o próprio Deus construiu. As pessoas se apegam hoje a templos feitos por mãos humanas, por tijolo, por argamassa, mas o templo de Deus, o templo verdadeiro de Deus, a igreja de Deus, somos nós que temos o Espírito Santo, nós que somos o corpo de Cristo, fomos edificados pelo próprio Deus. Repara que Davi, ele tinha o desejo de edificar um templo para Deus, mas Deus falou, não, é eu que vou edificar um templo, é eu que vou edificar um templo para você, simbolizando Cristo ali na pessoa de Davi. Eu é que vou edificar um templo. E Jesus ele fala sobre isso também, que ele é que é o construtor, ele que é a pedra angular, que a gente vai depois falar sobre isso mais para frente, ele que é a pedra principal deste templo que o próprio Deus construiu, que somos eu e que é você. E também fala sobre, em 2 Samuel, capítulo 7, 19, depois que Davi ele recebe essa promessa, de que Deus iria edificar um templo, iria confirmar o reinado de Davi, Davi deve ter imaginado que Deus estava falando acerca de Salomão, que era filho dele. De fato, Deus confirmou o reino de Salomão. O reino de Salomão foi próspero, foi abençoado, mas Deus estava falando de algo espiritual, de algo mais profundo ainda. Eu não sei se Davi ele entendeu, de repente Davi ele achou que Deus estava falando apenas dos seus filhos, mas Deus estava falando algo espiritual, algo profundo, que era o templo, que é a igreja, que foi revelado só no Novo Testamento. Provavelmente Davi não sabia que templo é esse que Deus estava falando, porque o apóstolo Paulo fala que isso era um mistério. No Velho Testamento, a igreja era um mistério. Nem os profetas que profetizaram acerca disso, Isaías, Jeremias, Zacarias, eles também não tinham entendimento do que eles estavam profetizando. Porque Paulo fala no Novo Testamento que a igreja era um mistério que foi revelada apenas para nós, que hoje nós vivemos essa época, a época da igreja. E Paulo, como o principal ministro, o principal pregador da palavra ali para os gentios, Paulo ele recebeu essa revelação de quem é este templo, que estava oculto ali no Velho Testamento e só foi revelado para nós, a igreja. Foi revelado para Paulo, Paulo pregou e ensinou, e nós hoje temos conhecimento de que este templo somos nós, que é a igreja, que foi revelado para Davi e para os outros profetas. Eu vou dar uma pausa e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre o Salmo 110 e o Salmo 22 e o Salmo 118, que também são salmos messiânicos. Que Deus abençoe. Até já.